Momento catequético. A liturgia explicada. Meu irmão e minha irmã, a partir deste momento, mais um momento catequético, a liturgia explicada. Hoje eu gostaria de refletir e conversar um pouco com você sobre as intenções de missa. Intenções de missa ou para a Santa Missa. Está bem difundido nas comunidades o costume de anunciar antes do início da missa as intenções pelas quais será celebrada a Eucaristia. O costume de mandar celebrar missa. As pessoas procuram o sacerdote ou vão até a secretaria da paróquia, da igreja, sacristia, e solicitam que a missa de um determinado dia, no horário estabelecido, seja aplicada numa determinada intenção. Por aquele falecido, por alma de um falecido, ou em ação de graças, por um aniversariante, ou pelo sucesso de uma operação, uma graça alcançada, e assim por diante. Como é que nosso povo entende esses procedimentos? Entende que a missa, que o sacrifício de Jesus na cruz, tem um valor espiritual infinito. Portanto, mandar celebrar a missa por um falecido, por um doente ou em ação de graças, é encomendar a oração mais poderosa que se pode oferecer. Em princípio, tal costume não merece objeção. Porém, com frequência acontecem desvios. Há pessoas que encomendam a missa, mandam celebrar a missa, mas não se envolvem, não vão participar, não se interessam pessoalmente pela celebração. Imaginam que sua própria participação na oração não é nem mesmo necessária, pois o efeito do sacramento depende apenas do padre ou do presidente daquela celebração eucarística. Se foi registrada a intenção, o efeito seria automático. Qual a maneira correta, então, de colocar as intenções? Cada membro da Assembleia pode e deve participar ativamente na Santa Missa. A intenção que foi encomendada deve estar, em primeiro lugar, dentro do nosso próprio coração. Mais importante, mais relevante que a leitura da lista de intenções antes do início da missa, muitas vezes extensa e monótona, é estar consciente de que podemos nos unir com Jesus, que se oferece no sacrifício do altar, colocando mentalmente nossas intenções. Interessante é que há momentos específicos para isso na própria estrutura da celebração e que muitas vezes e muitos cristãos católicos desconhecem esses momentos específicos, a saber, quando chegamos à igreja e em silêncio, nos colocamos diante do sacrário, fazendo já nossas intenções. Quando o sacerdote, depois do ato penitencial ou do glória, diz: oremos, antes da primeira oração da missa, já colocamos as nossas intenções.
Durante as preces dos fiéis, as preces da Assembleia, pena que em muitos lugares não se reserva esse tempinho de silêncio, ali também cada um reze particularmente por suas intenções, as intenções particulares. Durante a oração eucarística, quando se reza pela igreja, pelo Papa, pelo Bispo, por tantas necessidades, é o momento de rezar também pelos vivos e pensar nas nossas intenções, até mesmo pelos falecidos, e mais um momento para colocar em silêncio nossas intenções particulares. Ainda durante a oração eucarística, tudo isso durante a missa, irmãos. Ainda durante a oração eucarística, quando se reza pelos que já deixaram esta vida, é momento de rezar no silêncio do coração pelos nossos falecidos. Quando se reza pela paz, outro momento privilegiado para particularmente colocarmos nossas intenções, agradecer ou pedir pelos que sofrem, pelos que estão em guerra, pela falta de paz ou necessitam de uma graça especial. Na hora da comunhão, estando com Jesus dentro do coração, é hora de lhe falar sobre as nossas intenções. Na intimidade e na profundeza da fé, aquele Jesus que você acabou de receber na Sagrada Comunhão. Pare um pouquinho para pensar. Será que a gente não desperdiça por demais essas excelentes oportunidades na missa de colocar bem dentro do coração de Jesus as nossas intenções? Aquelas que de fato podem brotar do nosso próprio coração? Simples fato de mandar celebrar a missa, o que relativamente é muito fácil, e depois não participar devidamente e conscientemente da Eucaristia, será que não acaba sendo um aberrante contrassenso? Você não acha? Mandar celebrar a missa e não ir participar presencialmente da Santa Missa, se você tem condições de fazer isso, não é também contraditório? O que você acha? Mandar rezar pelos falecidos, a Santa Missa, mas você também nunca eleva uma prece pela alma de um falecido? Não é contraditório também isso? Você não acha? Lembrando que pelo Código de Direito Canônico, todos os párocos e administradores estão obrigados a aplicar uma Santa Missa pelos vivos e falecidos na sua paróquia, aos domingos e dias santos de guarda, e a missa pro populo. E isso nós vemos todos os domingos, através das próprias intenções que são lidas no início de toda e cada Santa Missa. Muitas pessoas não sabem qual é o real significado do costume e o porquê das missas de sétimo dia serem realizadas. O que é a missa de sétimo dia? A missa do sétimo dia nada é realizado por cristãos em que familiares, amigos e conhecidos se reúnem na igreja depois de 7 dias da morte da pessoa e fazem orações pela alma do falecido.
Esse tipo de celebração tem o intuito de desejar bons caminhos para as almas dos que não estão mais presentes na vida terrena. Essa cerimônia consiste em uma oração que tem como objetivo encaminhar a alma do falecido para o descanso eterno na luz. Objetivam e salvação para as almas. E qual a origem da missa de sétimo dia? O fato é que não há nenhum registro que fale exatamente sobre a origem da missa de sétimo dia, apesar de existirem muitas passagens bíblicas que mencionam a guarda do luto pelo período de uma semana. Outra questão interessante é que algumas nações que cultuam o catolicismo geralmente, elas não realizam a missa de sétimo dia. Nesse cenário, podemos afirmar que a missa de sétimo dia é uma tradição genuinamente brasileira. O período colonial brasileiro pode ter sido o período em que a missa de sétimo dia se popularizou. Naquela época, devido à extensão do território nacional, as distâncias, as pessoas demoravam bastante tempo para se deslocar para o funeral de um ente querido. Não tinha avião. Por isso, muitos deles não conseguiam participar do ritual ou mesmo do sepultamento. Dessa forma, para que os parentes que moravam longe, em localidades mais distantes, pudessem chegar a tempo, passou-se a esperar os 7 dias para fazer a celebração da missa ou mandar rezar a missa de sétimo dia. O que necessariamente também nos diz que, passados os 7 dias, não tem necessariamente que ser do sétimo dia. Por isso, meu irmão e minha irmã, assim sendo, dizendo de outro jeito, não existe missa de sétimo dia ou para falecidos que conscientemente, decididamente e livremente não se mandar rezar a missa ou participar também dela presencialmente. É preciso a participação. É preciso procurar participar e professar junto à fé cristã, a fé católica, o cristão católico. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A Igreja Católica desde sempre reza pelos fiéis defuntos, pedindo a Deus que conceda o repouso eterno às suas almas. Assim seja. Amém.